Bom dia, boa tarde, boa noite para você assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Vamos a mais uma resolução de exercício. Então, neste exercício, temos o seguinte enunciado. Uma vantagem importante das interrupções em relação ao pooling é a capacidade do processador realizar outras tarefas enquanto espera a comunicação de um dispositivo de entrada e saída. Suponha que um processador de 1 GHz precise ler 1000 bytes de dados de determinado dispositivo de entrada e saída. O dispositivo de entrada e saída fornece 1 byte de dados a cada 0,02 milissegundos. O código para processar os dados e armazená-los em um buffer utiliza 1000 ciclos. Se o processador detecta que um byte de dados está pronto por meio de pooling, e se cada pooling demanda 60 ciclos, quantos ciclos a operação inteira utiliza? Mais um enunciado longo, né? Exercícios de enunciado longo. Vamos, então, à solução. Bom, então, a gente estudou que interrupção é um mecanismo pelo qual o processador é avisado quando um dispositivo de entrada e saída, ou um outro dispositivo qualquer, demanda a sua atenção. Ele é vantajoso em relação ao pooling, porque no caso do pooling, quando você quer fazer entrada e saída, você fica insistentemente, né, demandando ou perguntando, né, para o dispositivo de entrada e saída se ele tem um novo dado para ser lido ou se ele está pronto para receber um novo dado, né, para sua escrita, para sua saída. Então, a gente tem a vantagem na interrupção porque eu não fico gastando tempo de processador fazendo essas perguntas, né, fazendo essas indagações constantes para o dispositivo de entrada e saída. Quando ele estiver pronto, ou com um dado novo, ou pronto para receber um novo dado, ele avisa. E nesse meio tempo, enquanto ele não avisa, eu estou fazendo outras operações. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com um processador que fica insistentemente consultando o nosso dispositivo para saber se ele está ou não pronto para receber ou para nos enviar um novo dado. Bom, então, nesse sentido, o processador fica inteiramente dedicado à operação de entrada e saída. E ele vai, durante essa operação de entrada e saída, além de ficar perguntando ou demandando o dispositivo, quando o dispositivo tiver um novo dado, ele vai processar esse novo dado. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é quantos ciclos o processador vai ficar gastando, né, perguntando ao dispositivo se ele tem um novo dado à disposição ou se ele pode receber um novo dado. Né? A gente sabe que o dispositivo, nesse caso aqui, ele vai fornecer um dado a cada 0,02 milissegundos. Quantos ciclos de clock isso representa para o processador? Ora, isso representa para o processador, né, se eu tenho 0,02 milissegundos num processador que está trabalhando a 1 GB, né, então 1 vezes 10 a 9 ciclos, né, por segundo, isso aqui, né, então ciclos por segundo, então para transformar aqui para milissegundos, né, então ciclos por segundo, um segundo são 1000 milissegundos, né, então a gente vai ficar, no final das contas, aqui com ciclos por milissegundo. Né? Então isso aqui vai simbolizar para a gente, bom, aqui vai ficar com 10 a 6 vezes 0,02. Isso aqui vai simbolizar, se eu fiz a conta certa, 20 mil ciclos. 1, 2, 3, 4, e aí mais 5, 6, 2 casas para chegar a 2. Então é isso aí, 20 mil ciclos. Só que a gente ainda tem um processamento, quer dizer,
A gente imagina aqui que o nosso processador, além de ficar fazendo pooling, ele vai gastar um tempinho lá, né, uns 1000 ciclos, para fazer esse processamento dos dados e esse armazenamento em um buffer. A gente pode imaginar que esse processamento, esse armazenamento foi feito antes dele receber um novo dado, e aí ele vai fazer um novo processamento antes de receber o novo dado. Né? Quer dizer, ele não vai gastar 20.000 ciclos o tempo todo para fazer o processamento. Ele vai gastar, na realidade, 19.000 ciclos desses 2 milissegundos, porque 1000 ciclos, nesse intervalo aqui, ele estava gastando para fazer outras operações. Então, aqui seriam 20.000 menos os 1000 ciclos para fazer esse armazenamento, esse processamento. Então, ele efetivamente ficou fazendo pooling durante 19.000 ciclos. Então, demoraram esses 19.000 ciclos aí. Bom, só que ele falou aí no enunciado que uma iteração, né, onde é que está aqui? Eu me perdi aqui. Comecei a ler. Acabei me perdendo, né? Se o processador detecta, está aqui no final, se o processador detecta um byte de dado, detecta que um byte de dado está pronto por meio de pooling, e aí sim, né, se cada pooling demanda 60 ciclos, quantos ciclos a operação inteira demora? Ora, uma iteração de pooling leva 60 ciclos. Então, daqueles 19.000 ciclos, quantos poolings eu fiz? 19.000 dividido por 60. Então, quantos poolings foram feitos? Então, pooling, o número de poolings, né? O número de poolings vai ser igual. Bom, desses 19.000 ciclos, as operações de pooling demandam 60 ciclos. Então, quantas vezes eu fiz pooling? Eu fiz, bom, aí vou pegar uma calculadora aqui para fazer, né? Então, vamos ver aqui rapidamente. Deu 316, mais ou menos 316,7, né? Então, eu fiz 316 pooling, já que cada pooling demanda 60 ciclos, são 19.000 ciclos, então dentro de 19.000 ciclos, eu fiz 316,7 poolings. Bom, aí a gente tem um probleminha, porque não existe pooling quebrado, né? Vamos aproximar isso aqui. Isso aqui vai abrir para duas respostas, né? Vamos aproximar isso aqui para 317 poolings. Se a gente aproximar para 317 poolings, como a gente vai ter que ler aí quantos bytes? 1000 bytes? Que cenário que a gente vai ter aí? Quanto tempo a gente vai gastar? Então, a gente tem um cenário, então, em que eu vou precisar de 317 ciclos, com cada pooling 60 ciclos, vai dar 19.020, né, para ficar um número exato, né? A gente não ficar com aquele quebrado ali. Então, 19.000 ciclos cada pooling, mais o processamento 1000 ciclos. Eu teria, então, para cada caractere, 20.020 ciclos. Ora, como eu tenho que fazer essa operação com 1000 caracteres, eu tenho um total de 20.000 ciclos. Então, para operar, para fazer pooling com 1000 dados, com 1000 bytes, eu vou precisar de 20 milhões de ciclos. Mas isso aqui é uma aproximação, tá? Por quê? Porque a gente arredondou aqui para cima. Se a gente fosse fazer aqui um valor mais exato, né, para quem preferir, pô, professor, mas você arredondou para cima, né? O que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que a cada 3 caracteres, é como se você tivesse, né, fazendo pooling 2 de 317, então isso vai dar 0,3 mais 0,3, mais o terceiro mais 0,3, eu cairia aqui para 316. É como se eu tivesse, a cada 3 caracteres, o seguinte: eu tenho 2 caracteres com 317 ciclos e um caractere com
316 ciclos, né? Para a gente poder tirar esse quebrado aqui, né? E ficar um número mais próximo, vamos dizer assim, do valor real. Então, o que eu faria? Eu faria 317 vezes 60 vezes 2. Isso aqui daria... bom, 317 vezes 60 a gente já fez, né? Vezes 2 daria os 38.040 ciclos, mais 2.000 ciclos para tratar esses camaradas aqui. Então, daria esse valor de 40.040 ciclos para ler 2 caracteres. O terceiro caractere seria 316 vezes 60, né, mais 1.000, né, para fazer a operação propriamente dita. Aí vamos nós novamente para a nossa calculadora, que eu fechei aqui, do celular, deixa eu pegar aqui do computador, 316 vezes 60, então seriam 18.960 mais 1.000 ciclos do tratamento, seriam 19, vamos botar aqui 19, já abriu, meu celular acabou a bateria, né? 19.960. Vou fazer aqui. Então, a cada 3 caracteres, né, 10 vai 1, 10 vai 1, 10 vai 1, 4, 5, 6. Seria isso? 60.000? Mais 40, 0, 40. Então, eu precisaria de 60.000 ciclos para fazer essas leituras aí de 3 caracteres. Está parecendo que eu errei alguma continha aí, né? Mas, enfim, né, talvez tivesse um valor um pouquinho mais aproximado, né? Quer dizer, a ideia é que a cada 3 bytes, né, que a gente está obtendo, o terceiro byte, na verdade, né? Você deu o primeiro, deu o segundo com 317, essa diferençazinha seria 316. Então, seriam 3 bytes com 60.000. Então, para fazer 1.000 bytes, seriam 300... Aí vai entrar... Você sai de uma aproximação e entra em outra, né? Então, são 1.000 caracteres que eu tenho que ler. Né? Desses 1.000 caracteres, seriam, então, quantas sequências de 3? Né? Seriam 333.33 sequências, né, de 3. Essas sequências demandariam aí 60.000 caracteres, ou 60.000 ciclos, né? Então, isso vai dar mais ou menos... aí seriam valores aproximados também, né? Então, o que eu teria aqui? Eu teria os 1.000 caracteres divididos nessas sequências de 3, daria mais ou menos 333.33, né? Daria uma dízima. Ciclos desses de 60.000. Isso aqui daria aproximadamente 20 milhões de ciclos. Eu vou dar uns quebradinhos aqui, vou botar 20 ciclos aqui, né? Então, isso aqui seria o valor jogando a minha aproximação para cima, né? Quer dizer, não tenho uma fração de número de pooling, a quantidade de poolings é exata, ou seriam 316 ou 317. Se eu considerar todos 317, dariam esses 20 milhões, 20 mil ciclos. Se eu considerar que eu teria duas com 317 e uma com 316, para chegar a um valor mais próximo a esse somatório aqui de ciclos, esse valor médio, daria mais ou menos esses 20 milhões de ciclos aí. Né? 20 milhões e alguma coisinha. Tá? Então, bom, posso ter calculado aqui errado, né? Fiz algumas coisas de cabeça, mas a ideia basicamente é essa aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só mandar um e-mail para mim. Então ficamos por aqui, até um próximo exercício.